Bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E hoje nós damos continuidade ao nosso módulo de palestras do livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o tema da palestra de hoje é Após Jesus. Quem vai ministrar esse tema, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será o nosso amigo Marcelo Volê. A prece inicial e final será feita pela Tuti Gaetani. A vibração do passe por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água pela Vilma Capobianco. Então que nesse instante nós já possamos fechar os nossos olhos e entrar em sintonia junto com essa espiritualidade amiga, vinda da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, do Hospital Alvorada, esses 3 institutos da espiritualidade, que já congregam todas essas equipes de religiosos, médicos, educadores, que nos envolvem, nos acolhem e nos protegem na noite de hoje, já trabalhando desde o início, quando entramos nesse salão, todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, psíquicas, emocionais. E que assim possamos, durante todo esse trabalho bendito, possamos ter o nosso pensamento junto a Jesus, o médico das almas, esse nosso amigo, esse nosso irmão maior, para que nos ampare e nos envolva durante todo este trabalho. Que assim seja. Mestre amigo Jesus, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos nesta casa bendita de paz e amor. Esta casa que nos acolhe, nos abraça e nos sustenta. Que possamos ter a oportunidade dos ensinamentos desta noite e sairmos cada vez mais abagajados, não só dos seus ensinamentos, mas do amor que você tanto transborda nestes ensinamentos. Que o nosso amigo consiga passar todos os ensinamentos que a gente possa levar no coração. Que assim seja. Boa noite. Que Jesus abençoe a todos e possa orientar minhas palavras. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurado os mansos e pacíficos, a vida, no item 7, a vida é difícil, bem eu sei, compôs-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de nós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar os vossos passados e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. A mensagem: a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Allan Kardec. Bom, após Jesus é bem interessante. Emmanuel não é fácil, né? Porque ele pega bem a parte da última passagem, onde aquele conhecido como estrangeiro, ainda não vou falar o nome, carrega a cruz de Jesus. E como a gente vai falar de Jesus, o que me veio na cabeça antes de entrar nesse tema central
é de entender, basicamente, o que é Jesus. Quem é Jesus? Que a gente conhece como o nosso governador espiritual. Aí eu peguei uma parte do livro Caminho da Luz, de Emmanuel, né? Que ele fala que quando aquela massa incandescente se desprendeu da grande nebulosa solar, um espírito puro, crístico, que a gente sabe que é Jesus, foi escolhido para organizar o cenário da vida, o desenvolvimento do nosso planeta nascente. Então a gente já sabe que o nosso planeta, né, nasceu há 4 bilhões e poucos de anos, né? E essa massa incandescente, e desde então, quando nasceu, quando Deus criou, coube a esse Espírito puro, esse Cristo, a toda a designação dessa tarefa inimaginável de concretizar essa vida biológica, né, através de um projeto e, além de tudo, o nosso povoamento e a nossa evolução. É lógico, né, Emmanuel fala, que foi com esse exército de trabalhadores devotados. Ele organizou tudo, a química, a física, a nossa atmosfera para a gente poder respirar, os oceanos, a floresta, né? Lógico, supervisionado ou diante das leis divinas, como queira entender. Inclusive a nossa linha de progresso, o progresso da humanidade. Até mesmo no Evangelho de João, o evangelista, ele fala assim, o mundo foi feito por intermédio dele. E assim começou essa relação amorosa desse Cristo com a Terra. Muitos até sentem como se fosse o segundo pai, né? O pai de toda a humanidade. Amoroso, dedicado, sempre fazendo de tudo para o nosso crescimento espiritual. O nosso planeta Terra, então, ele abrigou e nutriu todas as nossas almas. Foi o berço para a nossa infância espiritual. E, gradativamente, nós vamos atingindo uma certa consciência. Então, sabemos dessa escola benéfica que é o planeta Terra, né? E que nós temos infinitos aprendizados e sempre desenvolvimento a cada nossa reencarnação. Naquele momento, estávamos no mundo primitivo e a consciência de si, gradativamente, foi aparecendo no ser humano. E aí ele começou a fazer escolhas. Vocês conhecem o tal de livre-arbítrio, né? A gente não sabe muitas vezes escolher, né? E esse livre-arbítrio foi desabrochando. Nessa nova fase, aqui desse planeta Terra, o Jesus Cristo, ele recebe uma nova incumbência, a de acolher espíritos exilados para ajudar o progresso, impulsionar o progresso do nosso planeta. A escola terrestre, então, ela começa a construir uma educação, né? Então, começa a trazer uma mudança, que é para o mundo de prova e expiação, que é a maior escola de viver do mundo de prova e expiação. Só que o que aconteceu? A rebeldia, né? As reencarnações expiatórias, né? O sofrimento dos habitantes do planeta Terra começaram a cada vez mais prolongar. Assim, esse Espírito Cristo, esse Jesus que tanto a gente ama, ele programou pessoalmente vir aqui, ensinar esse caminho de regeneração. E lógico, o que ele veio fazer? Nos ensinar a romper aquele círculo vicioso. Não sei se vocês sabem, né? Delito e reparação, né? Acho que a gente sabe bem disso, né? A gente promove muitas coisas ruins para a gente e depois tem que reparar. Por isso que Jesus veio. A visita pessoal dele assim foi cuidadosamente planejada. Essa comunidade angelical, né, foi totalmente organizada. Até o profeta Isaías, né, já falava da vinda do Messias. E assim, então, começava
algo assim extraordinário para nós, que seria a maioridade espiritual da humanidade. Uma vez que Jesus ele veio exemplificar, né, o que Deus quer para a gente, mas não basicamente com escrita, né, mas sim vivenciando a vida dele junto conosco. E aí foi criado um código de fraternidade, de amor no coração das pessoas. O Evangelho é o exemplo do Cristo vivo. Ele viveu assim com as pessoas, buscando alimentar esse amor. Foi um ensino imortal, aplicando a si próprio. Ele não pediu nada que possa facilitar para ele. Jesus, na sua passagem, ele trouxe sempre a caridade. Ele sempre falou que devemos trabalhar constantemente para que possamos realizar o mais abnegado amor. Mas e o que aconteceu com Jesus? Foi condenado. Liderado por Caifás e a multidão, consegue então condenar Jesus. E naquele momento, com Pôncio Pilatos, que faz a pergunta crucial, né? Porque diante das festividades de Páscoa, poderia libertar um prisioneiro, e Pôncio Pilatos faz: quem vocês querem libertar? Jesus ou Barrabás? E o povo escolheu Barrabás. E outra parte do povo apontou para Jesus e falou: crucifique o impostor. E assim, após a flagelação do Cristo, foi carregar a sua própria cruz diante desse Calvário. E foi ajudado por um tal de Simão Cirineu, que é o tema central dessa palestra. Emmanuel ele coloca assim um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 23 e 26. E quando iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que ele levasse após Jesus. Após Jesus é o tema dessa aula. Olha que interessante, dessa palestra. E aí, Emmanuel coloca que a multidão rodeava Jesus. Estavam lá os campeões das usuras, os ignorantes, escarnecedores, também espíritos fracos, que reconheciam a superioridade do Cristo, mas temiam anunciar as próprias convicções. Os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, medrosos, com medo de sacrifício. E Emmanuel, aí, nesse livro, ele dá uma outra meio paulada na gente. Ele fala assim: o mundo ainda é uma Jerusalém enorme, com as mesmas pessoas. Talvez, de repente, nós somos muitos julgadores, né? E aí, talvez, nós somos ainda tão julgadores como nós condenamos Jesus naquele tempo. Porque certamente estávamos lá, estávamos no aprendizado. Mas, o que ele coloca aí é uma aula. Porque quando você se aproxima do Evangelho, você vai deixando de ser esse julgador. E aí, aproxima-se do Evangelho com sinceridade e fervor, colocando a cruz sobre o coração. Espera aí. Então a gente fala que a cruz é um sacrifício, né? Ou faz mal. Mas vamos continuar. Emmanuel fala: daí diante serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. O que ele quis dizer é que, através de você se evangelizar, você não vai observar o teu cansaço, a tua angústia. Você estará sempre em condição de servir.
você vai ter os mesmos problemas dos outros. Mas você vai chegar ao que o outro praticamente tem mais problema que você. Porque você vai ter mais resistência, mais força. E Emmanuel coloca lealdade ao bem. Mas voltando na passagem que Jesus é ajudado, um estrangeiro aceitou o madeiro. Embora obrigado e constrangido, seguiu carregando após Jesus. Eu fui buscar algumas reflexões para que a gente não saia até dos ensinamentos espírita, né? Eu peguei uma obra, Quando Voltar a Primavera, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ela fala assim, que Jesus estava fisicamente fragilizado por conta da noite de vigília e de tantas agressões que ele sofreu. Carregava uma cruz de aproximadamente 70 quilos. Caía, cambaleava, passo a passo. Simão Cirineu estava lá, olhando a Jesus. Foi aí que ele ajudou. Mas ele não podia estar lá, porque ele tinha uma filhinha com certos problemas. Mas ele continuou lá. Viu, presenciou a crucificação e jamais esqueceu Jesus. Ele foi seguindo, trabalhando junto com seus discípulos. Aí eu pergunto assim, interessante, né? Poxa, um estrangeiro foi carregar a cruz de Jesus? Tantos discípulos, tantas pessoas do lado para ajudar, que gostavam de Jesus, né? Até mesmo tinha um discípulo que era forte demais, né? Poderia carregar, querer ajudar. Mas um estrangeiro é meio difícil de entender, né? Tantos que poderiam ajudar. Mas aí eu fui pegar outra escrita, né, espírita, que é um livro, na verdade é um livro de poema, né, de Maria Dolores, A Vida Conta, psicografado por Chico Xavier. E eu peguei só as duas últimas estrofes. Deixa eu me concentrar para não chorar, que é bonito. Mas vamos lá. Esse poema termina assim com as duas estrofes, né? São 4 versos em cada estrofe. O Cirineu, de volta, acha a enorme surpresa. Fala-lhe a filha: ó pai, uma luz veio a mim. Agora vejo e falo, acabou-se a tristeza. Tenho a impressão que a terra é um formoso jardim. Simão chora, lembrando a cruz que traz na mente, e reconhece o bem por divino troféu, que mesmo praticado involuntariamente, é uma força atraindo a intercessão do céu. Interessante, né? Os discípulos não precisavam carregar nenhuma cruz. Eles já estavam libertos. Deus deu oportunidade para esse estrangeiro, Simão Cirineu, para poder se libertar, ajudando a filha. A cruz que Cirineu carregou para Jesus deu essa libertação que ele nunca iria imaginar. Sofrendo, trabalhando, sempre buscando cada vez mais essa ligação com Jesus. A nossa responsabilidade, ela é muito grande. Muitas vezes, ainda, essa cruz significa
uma fortaleza, mas ainda para aprendizes fiéis. Se nós não tivermos responsabilidade, o trabalho, o sacrifício, o aprimoramento íntimo, que seria a reforma íntima, é possível que antes de estar ligado ao Cristo, talvez nós amemos profundamente o Mestre, mas ainda não nos colocamos junto a dele nessa jornada redentora. A vida material ainda é muito de sacrifício, por isso que nós temos que ser fortes, somos operários humildes do Cristo. E assim a nossa alma pode aprender todas essas bem-aventuranças, que eu vou cortar porque já acenderam a luz, mas vocês já sabem. Assim, qualquer tormenta que vamos passar, ela será fácil, porque esse novo momento será do homem físico unindo o homem espiritual. E isso é trabalhar mais para Jesus, sentindo o cristianismo restaurado. Quando estamos mais espiritualizados, tenha certeza absoluta que Jesus resgata todo mundo, um por um. Não tenhas dúvida. Ele sabe os nossos problemas, Ele sabe os nossos sofrimentos. Ele só quer trabalhar junto a ti, calmamente, para a nossa mudança. Adotar o Cristo como guia e modelo não significa que nós vamos estar isentos dos problemas da vida. O fato de cultivar a espiritualidade, a religiosidade com Jesus, não exime de você viver na sociedade sem dificuldades, sem desafios. Muito pelo contrário. Agora, quando estamos alinhados a Cristo, o nosso coração está mais sereno, confiante, passando qualquer turbulência, tranquilamente, com paz, porque com certeza estará enraizado o reino de Deus dentro de nós. Muito obrigado. E assim, dessa maneira, já com todo o nosso salão, nessa harmonia, junto às equipes espirituais, nesse instante pedimos que possamos descruzar braços e pernas, se possível colocando a mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda, nessa postura de captação, de recebimento dessas energias, que demonstra toda a nossa confiança nesse mestre, amigo, chamado Jesus. E assim nos ligando já com todas essas equipes amorosas, vindas da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, do Hospital Alvorada, congregando assim todas essas equipes de educadores, de religiosos, de médicos, que já envolvem a cada um de nós na noite de hoje. E desta maneira, os médiuns já vão se colocando naquela postura de captação dessas energias benfazejas, que já foram adredemente preparadas, com tanto amor, com tanto carinho, que vão na direção da necessidade de cada um de nós na noite de hoje. E assim, com o nosso coração confiante, com a nossa mente ligada intensamente a Jesus, nós damos início à terapêutica do passe, aonde essa energia se concentra no nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, onde ali se trabalha toda a nossa ligação com o mais alto,
assim como também ajuda nesse recebimento, nos tornando mais receptivos a todas essas energias de amor e de paz presentes aqui no nosso salão. E essa energia desce e vai até o centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, aonde ali todo o nosso campo mental vai sendo trabalhado de maneira intensa, aonde nós vamos recebendo essas energias que vão reequilibrando os nossos pensamentos, vão nos inspirando a um pensar mais positivo, mais otimista, vão abrindo os nossos olhos espirituais para a beleza da vida, para todas as oportunidades que temos de crescimento, de evolução espiritual. E assim, essa energia desce e vai até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, aonde todo o nosso aparelho respiratório vai sendo trabalhado. Assim, o ato de respirar vai se tornando mais calmo, mais sereno. Nós vamos absorvendo mais ainda essas energias benfazejas, tão presentes na noite de hoje no nosso salão. Assim como também as nossas cordas vocais, todo o nosso aparelho fonador vai sendo trabalhado de maneira intensa, não só no ajustamento orgânico desta região, mas assim como direcionando a nossa faculdade da fala, essa faculdade tão importante para o nosso processo evolutivo, para a nossa vida em sociedade, utilizando essa faculdade, nos inspirando para um falar positivo, um falar de otimismo, um falar de coisas boas, direcionando palavras de bem-querência para aqueles que nos circundam, assim como para nós mesmos também. E essa energia, nesse instante, vai descendo até o centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, aonde ali toda essa equipe de religiosos, das irmãs de caridade, servas de Clara e de Maria, jesuítas, franciscanos, espíritos espíritas, pretos velhos, índios, vão trabalhando intensamente o nosso campo emocional, fazendo uma asepsia nessa região e assim fortalecendo os bons sentimentos, fortalecendo o sentimento do amor, o sentimento da paz, que já habita em cada um de nós, assim como também fortalecendo o sentimento do perdão, do auto-perdão, que vai tirando essas amarras que habitam em nós, nos liberando assim para continuarmos na senda do nosso progresso espiritual, na nossa maturidade emocional e psicológica também. E essa energia vai descendo e vai até o centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, aonde todo o nosso aparelho gastrointestinal vai sendo trabalhado, vai sendo fortalecido por essas equipes médicas do Hospital Alvorada, que vão fortalecendo toda essa região que é tão importante para a manutenção do nosso corpo físico. E essa energia agora vai sendo direcionada até o centro de força esplênico, na altura do baço, trabalhando todo o nosso sistema de defesa, orgânico e espiritual, trabalhando assim todas essas energias sutis que vão fortalecendo nosso sistema imunológico, hematológico, nosso sistema linfático, os nossos sistemas de defesa espirituais também. Essa energia desce e vai até o centro de força genésico, que fica na altura do ventre, onde ali toda essa equipe de urologistas, ginecologistas, coordenados, ligados à doutora Carmen Braga,
vão trabalhando todo o equilíbrio do nosso aparelho genésico, assim como também direcionando as forças co-criadoras ali existentes, direcionando essas forças para a criação da caridade, para a criação do bom, do belo e do bem. E essa energia desce, vai até o centro de força básico, que fica na base da nossa coluna vertebral, onde toda a nossa coluna vertebral vai sendo fortalecida, os nossos membros superiores, inferiores, a região do quadril, as nossas articulações, cartilagens, vão sendo todas elas fortalecidas, nos colocando assim numa postura de altivez perante a vida, mas não só uma postura física, mas uma postura também espiritual. E toda essa energia agora nos envolve por inteiro, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. E aproveitando o ensejo da noite de hoje, vamos agora mentalizar os nossos lares, com essa luz envolvendo toda a nossa casa. Vamos abrindo as portas, as janelas, deixando com que essa luz traga essa harmonia, essa paz para todo o nosso lar, para aqueles que residem no nosso lar, a nossa família, trazendo um ambiente de tranquilidade e serenidade. Também mentalizando os nossos locais de trabalho, locais esses que passamos uma boa parte do nosso dia, com essa mesma luz envolvendo esses locais, trazendo cooperação, trazendo esse sentimento de harmonia, de tranquilidade e serenidade. E se porventura estamos à procura de um emprego, de uma recolocação, nesse instante nos ligando ao Juiz Caio, ao Dr. Campos Vergal, Dr. Juarez, para que possa assim fortalecer a cada um de nós nessa empreitada, sabendo que essa situação é uma situação temporária e que nós possamos retirar as lições necessárias para o nosso progresso espiritual dessa situação, que é uma situação temporária. E assim, aproveitando o ensejo da noite de hoje, mentalizando os nomes colocados nas urnas dos encarnados, mentalizando aquele familiar, amigo, conhecido, que nós sabemos que tem a necessidade de receber essa energia de amor, mentalizando esse nosso irmão, essa nossa irmã, sendo envolvida em muita paz, em muito amor, em muito fortalecimento. Assim também, mentalizando os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa que nos antecedeu ao retorno à verdadeira vida, à pátria espiritual, que ela possa também ser envolvida nesse instante, em muito amor, em muita paz, nesse fortalecimento espiritual, de toda essa energia amorosa e benfazeja que se faz presente no salão, que essa pessoa possa nesse instante receber em abundância toda essa energia. E voltando agora o nosso pensamento ao nosso salão, nós agradecemos a toda essa espiritualidade amiga que nos reabasteceu dessas energias amorosas, vigorosas, que tanto nos fortalece, seja no campo psíquico, emocional e também físico. E acima de tudo, agradecemos a Jesus por mais esta oportunidade de estarmos aqui recebendo todos esses lenitivos e pedindo ao Mestre querido que possa fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança, fortalecer o nosso bom ânimo, a nossa boa vontade, para continuarmos seguindo nesta jornada, tendo sempre como guia e modelo o seu Evangelho de luz, de paz e de amor. E assim, dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos acompanhar a nossa amiga Vilma, que fará por nós a vibração pelas nossas águas.
Então, amigos, vamos nos manter nessa vibração positiva, nessa energia amorosa e saudável que se estabeleceu neste salão ao longo de todo o trabalho. Vamos mentalizando as nossas garrafinhas de água ou aquele jarro de água que a gente deixou lá em casa preparado para magnetização, e vamos nos alinhar às equipes dos nossos amigos pretos velhos, caboclos, índios, da clareira do Hospital Alvorada. Eles retiram da natureza todas as substâncias necessárias para transformar a nossa água num poderoso medicamento, num verdadeiro elixir. E essa água, nesse instante, vai sendo transformada. E a necessidade da ingestão dessa água com disciplina, com responsabilidade, sempre precedida de pelo menos um pensamento positivo, um agradecimento, um pensamento de serenidade e esperança, para nós continuarmos seguindo Jesus. A sugestão da equipe é que essa água seja tomada 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, para nos trazer equilíbrio biopsíquico e espiritual. Que assim seja. Mestre amigo, saímos daqui hoje leves, mas fortalecidos com o seu Evangelho. E que possamos não levar só no nosso coração, mas vivenciar a nossa vida através do seu Evangelho. Que sigamos em paz para os nossos lares, com essa paz amiga, com essa espiritualidade amiga que nos envolve e nos fortalece sempre. E que possamos estar aqui de volta para aprender cada vez mais e vivenciar cada vez mais os seus ensinamentos de amor. Que assim seja. Indo para os nossos recados finais, como é de praxe, a gente sempre ressalta a prática do Evangelho no lar, principalmente nesses dias em que nós vivemos grandes desafios em todas as áreas das nossas vidas. Então, essa prática do Evangelho no lar é uma prática fundamental para que a gente possa se manter equilibrado do ponto de vista psíquico, emocional e trazer esse Jesus cada vez mais próximo de nós. Então, que nós possamos reservar durante a nossa semana um dia específico, num horário específico, uma vez por semana, reservando no máximo 30 minutos, para que a gente possa fazer sempre essa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer breves reflexões daquilo que foi lido e fazer essa vibração pelo nosso lar, para nós, para a nossa família, por aqueles que nós gostamos, por aqueles que nós não gostamos também, fundamental, né? Para que a gente possa, enfim, ter esse equilíbrio psíquico, emocional, espiritual, esse fortalecimento, para que a gente esteja apto a enfrentar todos os desafios que a vida nos propõe. Verdade? Um excelente final de semana a todos. Nos vemos na semana que vem. Muita paz a todos.